Nós fomos chamados por Deus para ser igreja. A própria palavra igreja tem a ver com vocação, não é? Eclesia, em grego, é uma convocação. É uma assembleia que é convocada. Nós somos a assembleia convocada por Deus. A igreja é isto, é uma convocação. Deus convoca, Deus manda o seu Filho ao mundo e quer nos convocar, quer nos unir. É Jesus que, de braços abertos, como aquela imagem bonita que nós temos aqui no Brasil, do Cristo Redentor, na Baía da Guanabara, Jesus de braços abertos que diz: vinde a mim, todos vós, com os vossos fardos pesados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vinde a mim. Esta é a convocação, este é o grito do nosso Redentor, o Cristo Redentor, que diz: vinde a mim, vinde a mim. Nós somos chamados. Ser igreja é ter ouvido este chamado de Jesus. Nós ouvimos verdadeiramente o chamado de Cristo Senhor, que nos convida a participar de sua santa igreja. É isso que nós cremos. Agora, qual é a consequência desse chamado? Então, para nós olharmos para a vocação de ser igreja, eu escolhi um texto que é a primeira carta de São Pedro. Quem tiver a Bíblia pode abrir. Você que está em casa também acompanhe conosco na primeira carta de São Pedro, primeira epístola de São Pedro. Logo no início, São Pedro escreve dizendo assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são estrangeiros e estão espalhados. Aí faz uma série, lista uma série de lugares que hoje estão na Turquia, na atual Turquia, o Ponto, a Galácia, a Capadócia, a Ásia e Bitínia. Tudo isso está na Turquia. É interessante, São Pedro está escrevendo para aquela população que está ali na atual Turquia, mas ele se dirige a eles como eleitos que são estrangeiros. O que é que quer dizer? Quer dizer, meu irmão, que quando nós somos chamados para pertencer à igreja, nós somos eleitos por Deus. Deus nos elege, é uma graça. Claro que Deus quer que todos sejam salvos. Claro que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, mas você já parou para pensar neste mistério? Por que é que você pertence à igreja católica, à igreja de Cristo, a única igreja de Cristo? O que é que você tem de melhor do que os outros? Eu já parei para pensar isso muitas vezes. Meu Deus, que maravilha a graça de ser católico. Que bom! Lá no céu seremos todos católicos. Mesmo aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mesmo aquelas pessoas lá na China que vivem sem nunca ter ouvido falar de Jesus, quando forem salvas, serão salvas em Jesus e pertencerão ao corpo de Cristo, que é a igreja, sua igreja, a igreja católica. No céu todo mundo vai ser católico. Até mesmo aqueles mais revoltados contra a igreja, se chegarem ao céu pela misericórdia de Deus, e nós rezamos para que eles cheguem, eles serão católicos. No céu todos seremos parte dessa igreja. Mas você já parou para pensar a felicidade, a alegria, o privilégio de já pertencer aqui na terra à verdadeira igreja de Cristo? Já aqui, nós não precisamos esperar o céu. Já aqui, fazemos parte do corpo de Cristo e pertencemos à sua verdadeira igreja. O que é que eu fiz para merecer isso? Eu não cesso de ver no meu coração, assim, ter essa sensação que o
falecido Papa Paulo VI expressou de forma tão bonita no seu testamento espiritual. O Papa Paulo VI, ele escreveu um testamento belíssimo, é uma obra-prima de literatura italiana, a língua italiana belíssima, que ele sabia muito bem manusear, escrever. O Papa Paulo VI, ele diz no seu testamento: Senhor, como vos louvar, como vos agradecer, por desde pequeno. Veja, ele está fazendo a memória da vida dele, né? É o testamento. A gente está na hora da morte, olhando para a eternidade. Qual é a nossa tendência? É olhar para trás e fazer um exame de consciência e ver como foi a nossa vida e cantar os louvores de Deus, cantar as maravilhas de Deus na nossa vida. E o Papa Paulo VI então diz: Senhor, como vos louvar, como vos agradecer suficientemente por desde os primeiros momentos da minha vida, desde os primeiros instantes da minha vida, ter sido introduzido no mundo fantástico da Igreja Católica. Ter sido introduzido no mundo fantástico, no mundo extraordinário, no mundo belíssimo da Igreja Católica, da vossa Santa Igreja. É verdade que nós somos pecadores, mas é também verdade que a Igreja é santa. E nós, infelizes pecadores que somos, estamos no mundo fantástico dessa Igreja Católica. Nós somos eleitos. Esta é a primeira realidade que a gente se depara. A vocação. Nós somos eleitos, fomos escolhidos. Eu olho para outras pessoas, às vezes mais talentosas, mais inteligentes, mais dotadas humanamente falando do que eu, que não entraram na igreja, que não fazem parte da igreja, que estão desviadas em uma outra religião. Eu olho, por exemplo, para um herói da humanidade, como é o Mahatma Gandhi, não é? Gandhi não se converteu ao cristianismo, mas certamente era um homem de qualidades humanas muito superiores às minhas. Eu fico pensando, meu Deus, por que eu e Gandhi não? Por que é que Gandhi não entrou na igreja? E eu só posso responder de uma forma, que é a forma com a qual São Pedro responde. Trata-se de eleição. Deus escolhe. Deus não escolhe com os critérios com que nós escolhemos. Na verdade, não fui eu quem escolhi, mas foi Ele quem me escolheu. E não sou eu quem digo isso, você já está reconhecendo a frase de Jesus no Evangelho de São João, na última ceia, quando ele diz: já não vos chamo servos, vos chamo amigos. Não fostes vós quem me escolhestes, fui eu quem vos escolhi. Nós somos eleitos de Deus, nós somos escolhidos por Deus. Mas por quê? Por que escolhidos? Por que fomos escolhidos nós? Mistério de amor, mistério da misericórdia de Deus. Não foi por nenhuma das nossas qualidades, não foi por nada, foi simplesmente porque Ele disse: tu és meu, eu te escolhi. Você pode, meu irmão, fugir quanto quiser, você pode tentar ir para longe de Deus, você não vai conseguir. Você é livre para ir, mas saiba, Deus não vai deixar você em paz. Me desculpe, mas eu vou usar uma palavra aqui, talvez estranha, mas eu digo: Deus é cabeçudo. Deus é cabeçudo porque Ele insiste. Ele escolhe os seus amigos. Ele escolhe seus amigos e vai e persegue até que finalmente você cede. Ele escolhe. Quanta gente que não entende isso. Eu me recordo um dia, eu atendi um ex-seminarista. Ele foi seminarista acho que durante uns 3 anos lá no seminário. E
Depois viu que não era a vocação dele, saiu e se matriculou, passou no vestibular, matriculou no curso de psicologia. E então, este seminarista veio lá no seminário revoltado comigo. Ex-seminarista, né? Por quê? Porque ele ia namorar e quando ele namorava, ele não conseguia cometer os pecados que os colegas dele cometiam. Os colegas dele tinham relações sexuais com a namorada, etc., felizes da vida, contentes. E ele não conseguia. Porque quando ele tentava, ele já se sentia culpado. Então ele foi lá no seminário, entrou no meu escritório, sentou na cadeira, começou a falar comigo e apontava o dedo para mim e dizia: você é culpado. Você colocou isso na minha cabeça. Foi você quem introjetou esse sentimento de culpa em mim. E eu disse para ele: meu irmão, nada disso. Nada disso. Foi Deus. Deus que escolheu você e Ele não deixará você em paz. Você já fez a experiência de Deus, você já conhece a verdade, você conhece Deus. E não adianta, gente. Quem conheceu Deus pode até se desviar e pecar, mas não peca com a mesma sinceridade dos pecadores que não conhecem Deus. Entende o que é pecar com sinceridade? Ou seja, você não viaja no pecado, você peca, mas no meio do pecado você sabe que está pecando. No meio do pecado a sua consciência já está dizendo: você está errado. No meio do pecado você sabe que você não é igual aos outros. No meio do pecado você sabe que você já experimentou Deus, que Deus já visitou o seu coração, Deus já te escolheu, Deus já te elegeu, Ele não vai largar do seu pé. Deus não vai largar. Por quê? Vejam, nós estamos fazendo aqui uma reflexão a respeito de vocação. E vocação, meu irmão, é o seguinte: Deus escolheu. É essa a grande verdade da vocação. A gente muitas vezes vai para pessoas, conselheiros, psicólogos, fazendo testes vocacionais. Por quê? Por que você vai fazer teste vocacional? Eu vou fazer teste vocacional porque eu vou escolher a minha vocação. Sabe qual é a grande verdade da vocação? É que você não tem que escolher nada. Você foi escolhido. Essa é a grande verdade da vocação. O cardeal von Balthasar, já falecido, um grande cardeal do século XX, morreu em 1988, suíço, Hans Urs von Balthasar. Ele, quando contava a vocação dele, dizia assim: eu posso levar vocês ainda hoje, lá naquele lugar, na Floresta Negra, no norte da Suíça, e eu posso mostrar para vocês a árvore, debaixo da qual, rezando, eu descobri que não tinha nada para escolher, eu tinha sido escolhido. Vocação é isso. Você não tem nada o que escolher, você foi escolhido. Vocação é alguém que chama. Chamou você e vai inquietar o seu coração até que você diga o sim. Pode ser que você passe a sua vida fugindo desse chamado. Pode ser que você passe a sua vida fugindo desta realidade. Mas, se você foi escolhido, Ele não desiste de você. É exatamente esta ideia quando a gente diz que Deus é fiel. Deus é fiel quer dizer que Ele é fiel ao seu amor. Ele não desiste de nós. A gente pode querer desistir dele, mas Ele não desiste. Deus é fiel. Então, meus queridos, nós fomos escolhidos. E qual é a vocação, qual é a escolha que nós
estamos contemplando nesta pregação hoje é a grande vocação de pertencermos à única Igreja de Cristo, a Santa Igreja Católica. Una. Quando eu digo que ela é a única Igreja de Cristo, é aquilo que nós dizemos no credo, ela é una. Não são duas igrejas, não tem 3, não tem 1000 igrejas, tem uma igreja só. Os nossos irmãos que pertencem a outras igrejas, que são batizados, fazem de alguma forma parte do corpo de Cristo e fazem de alguma forma, já estão direcionados a essa una e santa igreja, que é a Igreja Católica, e no céu serão todos católicos, mesmo que aqui na terra não reconheçam isso. Mas essa pregação hoje é para você que já é católico, para que você veja o privilégio, a alegria, a graça de você ter sido eleito, de você ter sido escolhido por Deus para ser católico. Que bênção, que alegria, que felicidade. Esta pregação também é para você que ainda não é católico, para você que gosta de ouvir a pregação da Igreja Católica, você que sintoniza na Canção Nova, você que pertence a outra igreja e que gosta, mas não tem a coragem de dar o passo. Eu quero convidar você, meu irmão, a uma experiência fantástica. A experiência fantástica de fazer parte deste mundo extraordinário que é a Igreja Católica. Venha, vem para casa. Vem para casa você. Vem para casa você que quer ser católico, mas ainda não teve a coragem. Venha. Venha. É maravilhoso ser católico. Não um católico de meia tigela. Não estou falando desses católicos de censo, de IBGE, católico de recenseamento. Não. Estou falando do católico de verdade. Católico de verdade. Não é aqueles católicos que o recenseador chega em casa, está lá preenchendo o formulário, não é? Perguntando qual a idade das pessoas, quem que mora naquela casa e tal, qual a religião. Aí o marido grita para a mulher: mulher, qual que é a nossa igreja mesmo? Aí ela grita de lá da cozinha: católica! Ah, católico, escreve aí. Não, não é desse católico que eu estou falando, não. Não é esse tipo de católico, não. Estou falando de católico de verdade. Você está sendo convidado a ser católico de verdade. Católico de todo o coração. Não 10% católico. Não 50% católico. Mas 100% católico. Tem gente que se preocupa com as estatísticas. Padre, olha que tragédia, o Brasil na década de 70 era 90 e tantos % católico, agora nós somos somente 70% católico. Eu não me preocupo com essa percentagem, me preocupo com a percentagem de quantos % católico eu sou. Se eu sou 100% católico, eu sou católico pela metade, 50% católico. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós só somos 70% os católicos no Brasil. Diminuiu, não é? Mas aumentou. Sabe o que é que aumentou? Aumentou o número das pessoas que são 100% católicas. Se você for lá na década de 70, você vai ver que o pessoal dizia que era católico. 90% dos brasileiros eram católicos, mas a maioria eram católicos porque tinham nascido católicos. O pessoal mais antigo que se recorda como era antigamente na década de 70, pense como hoje os católicos que você conhece são na sua maioria muito mais fervorosos e muito mais católicos do que aquele catolicismo, né, por inércia. A pessoa era católico porque estava na inércia, todo mundo era, ele era junto, ele ia e assim vai. Não é isso? Nós, graças a Deus, aumentou muito, não pouco,
aumentou muito o número de católicos no nosso país, mas católicos 100%, porque o que me interessa não é o percentual, não é quantos por cento do Brasil se diz católico, mas quanto por cento o católico que se diz católico é católico. Quanto este católico realmente é, realmente vestiu a camisa e pertence com alegria, com felicidade à Santa Igreja Católica. Quando que a gente iria pensar, por exemplo, na década de 70, as pessoas, estava na moda o ateísmo, estava na moda ser indiferente, religioso, então as pessoas que criam, né, iam à igreja, quase que meio envergonhados. Quando que na década de 70 a gente ia ver isso que a gente vê hoje nos carros, esses adesivos, que dizem assim, sou feliz de ser católico, no carro. Não tinha isso. As pessoas colocando alegremente e orgulhosamente o terço pendurado no retrovisor do carro. Isso não tinha. As pessoas andando nas ruas com camisetas, com estampas dos santos, da Virgem Maria. Não tinha isso. Não tinha isso. Pessoas andando com o crucifixo fora da camiseta, com alegria dizendo, eu sou católico. Com o terço enrolado no pulso, dizendo com alegria, eu sou católico. Vestindo realmente a camisa. Isso não tinha. Diminuiu o percentual, mas aumentou o percentual. O percentual que interessa é o percentual do coração. É quantos por cento você já se converteu, é quantos por cento você já está dentro da igreja. Não interessa se você está num grande número ou num pequeno número. Nós cristãos começamos pequenos. Nós sempre fomos poucos comparado com a falta de conversão. Nós católicos sempre fomos poucos. Mesmo quando pensávamos que éramos a maioria, na verdade éramos poucos. Porque os católicos de verdade eram poucos. Mas nós somos chamados, nós somos eleitos por Deus. Essa é a nossa vocação maravilhosa, extraordinária, pertencermos à igreja de Deus. Você vai dizer, padre, o senhor está falando de eleição. Eleição quer dizer o quê? Que Deus discrimina as pessoas? Deus escolhe as pessoas, discriminando? Veja, não se trata de discriminar. Deus não faz acepção de pessoa nesse sentido. Mas Ele escolhe sim. Escolhe em que sentido? No sentido que Ele dá alguns dons a algumas pessoas, Ele faz alguns chamados para algumas pessoas e não faz para outros. Veja, tem gente que tem o dom para música, não é? Eu vejo o ministério de música, vejo o pessoal que tem voz para cantar, né? Que tem coordenação motora para tocar. Eu não sou músico, eu não sou cantor, eu não sou instrumentista, eu não tenho esse talento. Olha aí, estou me sentindo discriminado porque Deus não me deu. Não, Deus não me deu esse dom, me deu outro. Está entendendo? Me deu outro. Mas por que é que Deus privilegia uma pessoa? Ele elege uma pessoa para que ela seja um dom para as outras. Deus escolheu, pegar como exemplo a Salete, né? Para quê? Para que a voz dela fosse um presente para nós. A voz da Salete é um presente para nós. É isso. Agora, eu vou ficar aqui com dor de cotovelo, reclamando, ai, Deus não me deu a voz da Salete. Não vou ficar com dor de cotovelo. Por quê? Porque Deus elege, Deus escolhe para que a gente seja para os outros. Gostaria de ver isso mais de perto, olhando um pouco para a vocação do próprio São Pedro. É São Pedro que está escrevendo essa carta que nós estamos lendo. Vamos pegar agora no capítulo 2, a mesma primeira carta de São Pedro. Ele diz assim, capítulo 2, versículo 4.
Achegai-vos a ele, pedra viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Ele está falando de Jesus aqui, tá? Está falando de Jesus, que é pedra viva, que os homens rejeitaram, mas que foi escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Olha só. São Pedro, não sei se vocês se lembram, como é que foi a vocação de Pedro. Jesus chamou Pedro e deu a ele um nome. Pedro, tu és pedra. Agora, São Pedro está retribuindo para Jesus. E está dizendo para Jesus, Jesus, tu és pedra. Tu és a pedra escolhida e digna aos olhos de Deus, mas que os homens rejeitaram. Então a primeira coisa é isto. Qual é a ideia que está aqui? A ideia é da construção de um templo, não é? Antigamente, quando se construíam os prédios de pedra, os engenheiros, não é? Os especialistas, os pedreiros, as pessoas que sabiam edificar, fazer construções, muito bem, eles iam lá numa pedreira e escolhiam pedras. Não, essa pedra aqui está rachada, não vou. Ela era rejeitada, não é? Mas umas pedras eram escolhidas para fazer parte do edifício, outras eram rejeitadas. Muito bem, São Pedro está fazendo esta comparação, está dizendo, Jesus é uma pedra escolhida e digna aos olhos de Deus, mas é uma pedra que foi rejeitada pelos homens. Jesus foi eleito, escolhido. A palavra escolhido aqui é eleito, ekletos. Ekletos, é aquela mesma palavra que apareceu no versículo 1. São Pedro disse, eu estou escrevendo para vocês que foram escolhidos, vocês que foram eleitos. Muito bem, agora ele retoma o assunto no capítulo 2 e diz, eu agora estou falando de Jesus. Jesus é a pedra eleita que os pedreiros rejeitaram. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais desse edifício espiritual? Olha só, não somente Jesus é a pedra escolhida, nós também somos pedras escolhidas, está dizendo São Pedro. A igreja, a comparação que São Pedro está usando é esta. A igreja é um edifício, não é? Que é bem assentado em cima destas pedras que somos nós. Vejam, não sei se vocês se lembram, não é? Em Mateus 16, Jesus diz assim para São Pedro, Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É essa noção de edifício, não é? Edifício. Pedro é uma pedra com a qual a igreja é construída. Agora São Pedro, pedra, está escrevendo e dizendo, Jesus é a pedra, e nós todos somos pedra, então todo mundo é pedra. Jesus é pedra, nós somos pedras, Pedro é pedra, nós todos somos pedra. São Pedro está nos incluindo dentro desta vocação dele, de ser pedra escolhida. Agora, ele continua, edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha que beleza. Agora, vejam só, gente. Nós fomos escolhidos para fazer parte deste edifício. Esta é a eleição. Nós somos ekletoi, chamados. Agora, esse edifício é construído para quê? Esse edifício que é a igreja, onde nós somos as pedras, é construído para quê? Para que o mundo seja salvo. Ou seja, nós somos, o que ele está dizendo aqui, um sacerdócio santo. Nós, católicos, batizados, que pertencemos à igreja de Cristo, nós somos um sacerdócio santo. Para que existe um sacerdote? Para levar as pessoas para Deus. Isso quer dizer que nós, católicos,
fazemos este edifício espiritual no qual os pagãos e as pessoas que não conhecem ainda Jesus e a Igreja Católica entrarão no fim dos tempos. Eles serão salvos pelo nosso sacerdócio, o sacerdócio batismal. Você, meu irmão, minha irmã, você que é católico, você que é batizado, saiba, você é sal da terra, luz do mundo. Você foi escolhido por Deus para ser uma pessoa luminosa. Como diz Jesus, brilhareis como astros no céu. Onde você vai, onde você anda, onde você vive, você deve brilhar essa sua fé. Se você trabalha numa repartição pública, você precisa brilhar essa sua fé lá onde você está. Se você trabalha num consultório como secretário, você deve brilhar esta fé recebendo as pessoas. Se você trabalha como pedreiro, você deve brilhar a sua fé assentando tijolos. Se você é estudante, você deve brilhar a sua fé estudando na sala de aula. Onde nós estivermos, nós devemos brilhar como astros luminosos. Se você na sua família, se você é o único que crê na sua família, se na sua família você é o único católico, você deve brilhar. Abre parênteses, cuidado, hein? São Pedro não diz que a gente tem que falar. Às vezes a gente afasta as pessoas da igreja com a nossa falação. Nós temos que brilhar com a vida. Nós temos que ser bonitos. Nós temos que viver uma vida bela. São Pedro diz isso nessa carta, que os cristãos devem ter uma vida bela, atraente. Os cristãos devem viver de tal forma que isto atraia as pessoas para Deus. É a vida, é a minha vida, é o sorriso de quem crê. Não sei se você já teve experiência de ver pessoas assim. Existem pessoas luminosas, existem pessoas que onde ela entra, o ambiente muda. Está todo mundo para baixo, a pessoa entra, todo mundo levanta, né? Está todo mundo assim. A pessoa entra, bom dia pessoal, todo mundo entra, levanta já a cabeça, sorri de volta, porque entrou aquela pessoa que é luminosa. Nós cristãos somos chamados a ser luminosos assim. Nós cristãos, nós somos chamados a ser estas pedras vivas que compõem um edifício espiritual. Nós somos chamados a ser sacerdotes santos. Vejam só, eu estou falando do sacerdócio batismal de todos os cristãos. Ah, padre, como é que fica o sacerdócio ministerial, o sacerdócio dos padres? Bom, isso nós vamos falar à tarde. Na parte da tarde a gente fala desse outro sacerdócio. Hoje de manhã aqui nós estamos falando do seu sacerdócio batizado. Você, pedra viva, escolhida. Agora, qual é a consequência disto? Apesar de nós sermos luminosos, apesar de nós sermos escolhidos, apesar de nós sermos uma pedra eleita e digna aos olhos de Deus, a consequência disso é que isso nos torna estrangeiros neste mundo. Estão lembrados do versículo 1? São Pedro diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são estrangeiros. Então, se a gente continuar lendo, não é, esse trecho, que eu não vou ler todo, porque infelizmente o nosso tempo é limitado. Eu não estou fazendo um curso sobre a carta de São Pedro, estou dando uma palestra somente, né? Então, se a gente continuar na nossa leitura, ainda no capítulo 2, esse capítulo que nós acabamos de ler, nós podemos ver no versículo 11. Então, quem tem a Bíblia, pode pegar aí o versículo 11. Ele diz assim: Caríssimos, rogo-vos que como estrangeiros e peregrinos. Vejam só, eu peço a vocês que vocês se comportem como estrangeiros e peregrinos, não é? Rogo-vos como estrangeiros e peregrinos, vos abstenhais dos desejos da carne que combatem contra a alma. Gente, quando a gente começa a se comportar como um cristão, a gente se sente estranho, diferente de todo mundo. A gente se sente, né, a mosca branca.
a única diferente. A gente se sente marcado quase. Todo mundo olha para a gente, não é? Na repartição lá onde eu trabalho, conta uma piadinha, todo mundo olha para mim para ver a minha reação. Para ver se eu gostei ou não gostei, se eu vou rir ou se eu não vou rir. É assim. A gente fica meio diferente. Fica visado. E, de fato, existe em nós essa sensação de ser forasteiro, de ser estrangeiro. Mas vejam, essa é a condição cristã desde o início. Sabem qual é a palavra grega que está aqui, atrás dessa ideia de estrangeiros e peregrinos? A palavra estrangeiro é parepidemoi, deixa essa de lado. Mas a segunda, peregrinos, é paroikoi, calma. Parece que não tem sentido nenhum o Padre Paulo estar citando o grego no meio de uma palestra, mas tem sentido. Paroikoi, é daí que vem a palavra paróquia. Nós somos paroquianos. Você sabe o que é uma paróquia? É um acampamento de estrangeiros. Você pertence à sua paróquia? Você faz parte de uma paróquia, quer dizer que você tem um acampamento de estrangeiro aqui nesse mundo. Nós não somos daqui. A pátria é em outro lugar. É uma tradição da igreja chamar o céu de pátria. Qual é a minha pátria? É o céu. Nós estamos longe de casa. Não sei se você já teve a experiência de ser estrangeiro. Não é? Não sei se você já teve essa experiência. Eu já morei alguns anos fora do Brasil. Já morei nos Estados Unidos, já morei na Itália. Tive um tempo na Alemanha. Essa experiência de você não estar em casa, se sentir estrangeiro. Pois bem, essa experiência precisa ser repetida por todos os cristãos, onde quer que você esteja. Nós somos estrangeiros. Existe uma belíssima carta que é do tempo dos primeiros cristãos, a carta a Diogneto. Ela diz assim, que os cristãos, em todos os lugares do mundo, estão como que na sua pátria, e em todas as pátrias se sentem estrangeiros. Ou seja, nós não temos um lugar. Nós somos cristãos em qualquer lugar. Em qualquer lugar a gente está tranquilo. Mas ao mesmo tempo, em qualquer lugar a gente sabe, a pátria não é aqui, a pátria é no céu. Em qualquer lugar nós sabemos que está faltando alguma coisa. Em qualquer lugar nós sabemos que nós não estamos no nosso lugarzinho. Jesus disse uma vez, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em qualquer lugar que nós estejamos, nós não temos onde reclinar a cabeça. Nós, de alguma forma, estamos inquietos. Santo Agostinho, Senhor, fizeste-nos para vós, e o nosso coração está inquieto até que não repousa em vós. E os santos se referem ao céu sempre como pátria. Quem lê Santo Tomás de Aquino, por exemplo, na Suma Teológica, quantas e quantas vezes Santo Tomás, assim de forma bastante desenvolta, chega e diz assim, fala da pátria. Isto ainda vai acontecer na pátria? Né? Por exemplo, será que a virtude da esperança ainda vai existir na pátria? Um desavisado pensa, mas que pátria é essa? É o céu. Ele fala tranquilamente, sem nenhum problema. Será que no céu nós ainda vamos ter a virtude da esperança? Ou seja, na pátria ainda teremos a virtude da esperança? E ele diz, não, na pátria não teremos mais a esperança, porque já vamos ter a esperança alcançada. Nós já vamos estar em Deus que é amor. Então veja, meus irmãos, nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos de Deus. Mas por sermos escolhidos e eleitos, isso é um privilégio, mas ao mesmo tempo, isso é um compromisso, isso é um ônus, isso é um peso de alguma forma, porque isto nos deixa estrangeiros neste mundo. Então vejam só, que Deus quando privilegia alguém, Deus quando dá
a alguém o dom, o privilégio especial, não é? Ele também, de alguma forma, nos dá um compromisso. Assim como eu estava citando a Salete, né, que teve a voz dela como um dom de Deus, isso quer dizer que ela foi eleita para ter esta voz, escolhida, um privilégio dela, mas isso significa também um ônus, um peso, ou seja, ela é responsável por esse talento, ela é responsável por esse privilégio. Quando ela chegar lá na pátria, no céu, Deus vai perguntar para ela: Salete, o que é que você fez da voz que eu te dei? O que é que você fez? Né? Cuidou dela? Cuidou direitinho? Usou direito da voz que eu te dei? Usou direito? Muito bem. Também nós cristãos, também nós católicos, nós fomos eleitos. É privilégio de Deus ser eleito, é privilégio de Deus ter sido colocado neste mundo como católico e pertencente a essa igreja maravilhosa que é a única igreja de Cristo. Versículo 9 ele diz assim: vós, porém, sois uma raça escolhida. Raça escolhida. A raça escolhida agora não é mais Israel. Israel é a raça escolhida, mas eles precisam se converter e aceitar o Messias, que é Jesus. Vós sois uma raça escolhida. E Pedro aqui está escrevendo para pagãos, dizendo que agora eles são raça santa, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à luz maravilhosa. Vós que outrora não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que outrora não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós agora somos povo de Deus. Nós agora somos nação santa. Nós agora somos raça eleita. Nós agora somos um sacerdócio para Deus. E esse sacerdócio é isso que nós realizamos quando nós, católicos, rezamos, oferecemos a Deus o sacrifício espiritual. Vejam que São Pedro falava isso lá no início. Ele diz: um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais. Vítimas espirituais. O que é a vítima espiritual? Quer dizer que você oferece as suas angústias, as suas noites sem dormir. O que é que faz com que você se acorde durante a noite preocupado? O que é que está te tirando o sono? Ofereça. Isso não é sem sentido. Esse é o seu sacrifício espiritual para a salvação do mundo. Quando às vezes eu acordo de noite e vem, eu não sei porquê, acordei, pronto, e o sono passou, eu digo: meu Deus, eu te ofereço agora. Em algum lugar desse mundo deve ter algum padre que está precisando da minha oração. Em algum lugar do mundo, algum sacerdote esta noite está sendo tentado para trair a sua vocação. Nós estamos no ano sacerdotal. No ano sacerdotal o Papa quer nos colocar de joelhos pelos padres. Nesse ano sacerdotal o Papa quer nos colocar de joelhos para pedir a verdadeira conversão de todos os sacerdotes. Por favor, rezem por nós. Ofereçam também por nós, padres, para que nós sejamos fiéis à nossa vocação. Mas com relação à vocação sacerdotal, nós vamos falar na parte da tarde, quando nós nos referirmos a essa vocação específica e tão bela dentro da igreja. O que me interessa agora é que você entenda a sua vocação. A sua vocação de orar, de pedir, de oferecer. Às vezes, uma calúnia que você está sofrendo. Muito bem, Jesus também foi caluniado. Ofereça como ele ofereceu na cruz, o sacrifício. Ofereça com Jesus na cruz. Vítima espiritual. Esse é o sacerdócio cristão. O sacerdócio cristão consiste nisso, se oferecer. São Paulo diz na carta aos Romanos: eu vos exorto, oferecei vossos corpos como sacrifício a Deus. É importante isso. Na carta aos Filipenses, quando São Paulo foi preso e ele estava pensando na possibilidade de que ele seria martirizado, na carta aos Filipenses ele diz: eu glorifico a Deus com meu corpo, eu engrandeço a Deus
com o meu corpo. Nós queremos pedir isso a Deus. Queremos colocar na presença de Deus nossa vida. Ele quer de nós um sacrifício santo. Nós somos eleitos. Somos escolhidos. Porque escolhidos, ficamos estrangeiros nesse mundo. Porque escolhidos, neste mundo, nós somos paroquianos. Estava dizendo para vocês a palavra paroikia, quer dizer, paróquia, quer dizer acampamento de estrangeiro. Não é? Oikos é a casa, em grego. Para quer dizer ao lado, é uma casa ao lado. Ou seja, nas cidades antigas, as cidades eram muradas, né? Tinha uma muralha. E quando tinha um grupo grande de nômades, esses estrangeiros, eles ficavam acampados do lado de fora da muralha. Aquele acampamento que ficava ali do lado de fora da muralha era uma paróquia. Entende? Uma paroiquia, um acampamento de estrangeiros. Nós, católicos, estamos organizados neste mundo em paróquias, em acampamentos de estrangeiros. Nós somos estrangeiros, nós não somos deste mundo e nem para este mundo. Nós queremos e sabemos que somos chamados por Deus para uma herança. São Pedro diz isso na sua carta, não é? Nós somos chamados para Deus para receber uma herança que não perece, imarcessível, quer dizer que ela não apodrece, não murcha, não passa. A felicidade que nos espera no céu é essa maravilha junto de Deus. Agora, para isso, gente, ele exorta. Versículo 11, voltamos lá, capítulo 2, versículo 11, eu já li, mas vamos ler outra vez. Caríssimos, rogo-vos que como estrangeiros e peregrinos vos abstenhais dos desejos da carne, que combatem contra a alma. Comportai-vos nobremente entre os pagãos, assim, naquilo em que vos caluniam como malfeitores, chegarão, considerando vossas boas obras, a glorificar a Deus no dia em que Ele os visitar. Olha aqui, aquilo que eu estou dizendo para vocês. No meio dos pagãos, nós nos comportamos como estrangeiros e peregrinos, sem ceder aos desejos da carne. E qual é a consequência? Eles nos caluniam. São Pedro está sendo bem realista. Está sendo bem realista e está lembrando, veja, vocês são cristãos, eu sei, não é? Lá no ambiente onde vocês vivem, vocês são caluniados. O pessoal diz que você é esquisitão, chama você de fanático, de alienado, que você está fora da realidade. Não é isso que eles dizem? Eles nos acusam. Muito bem, eles vos caluniam como malfeitores, ou seja, Jesus morreu como um malfeitor. Nós também somos caluniados como se fôssemos malfeitores como Jesus. Jesus morreu na cruz como um malfeitor. Nós também somos caluniados como se nós fôssemos um malfeitor. Então, apesar disso, a gente se comporta nobremente, de forma bela. A palavra aqui é belo. Nosso comportamento tem que ser belo, tem que ser bonito, tem que ser algo atraente. A gente se comporta de forma bela e aí o que acontece? Esses que nos caluniam, as próprias pessoas que nos perseguiram durante a vida, chegarão, considerando vossas boas obras, a glorificar a Deus no dia em que Ele os visitar. Existe o dia da visita de Deus, existe o dia da visitação de Deus. Episcopé é a visitação de Deus. Deus é o nosso bispo, episcopo é bispo, né? O visitador é aquele que olha e nos visita. Visita, a palavra visita quer dizer isso. Visitar é ver, tem a ver com visão. Eu visito alguém. Deus olha para nós, Ele nos visita. Quando eu digo que Deus me visitou, quer dizer que Deus olhou para mim. Deus olhará também para esse que nos caluniam, e então no dia da visita de Deus, no dia que Deus olhar para eles,
eles considerarão as nossas boas obras, eles recordarão a nossa boa vida, eles nos recordarão a nossa bela existência, eles recordarão que nós vivemos nesse mundo como estrangeiros e então se converterão. Mas isso é no dia de Deus, quando Deus os visitar. Isso Deus é quem sabe. Quem sabe esse dia será na hora da morte, no momento da escolha final. Ali Deus irá visitá-los e eles então, tudo isso que você hoje sofre, tudo isso que você hoje passa de angústia, tudo isso terá sentido. Hoje nós não sabemos o que isso significa. No céu nós saberemos. Quando nós chegarmos lá no céu, certamente algum pagão, uma pessoa que nós nem conhecemos, estará lá na porta do céu e vai correr para nós de braços abertos e vai nos abraçar e vai dizer obrigado. Você vai dizer, mas obrigado por quê? Obrigado pela oração que você fez naquela noite mal dormida. Obrigado pelo sacrifício que você ofereceu naquele dia de dor e de calúnia. Obrigado por ter engolido amargo e cuspido doce. Obrigado por ter tido uma vida bela. Obrigado por ter sido estrangeiro nesse mundo. Você, raça santa, sacerdócio eleito. Nós, povo de Deus. Não éramos povo, agora somos povo. Tome posse disso, meu irmão. Fique de pé. Fique de pé nesse momento. Se coloque na presença de Deus e repita assim comigo: Senhor Jesus, meu Deus e Senhor, eu fui escolhido para participar de vossa santa igreja. Senhor, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não mereço esta eleição, mas eu digo sim. Eu digo sim. Eu digo sim ao chamado, à vocação. Eu fui convocado para ser igreja, para andar já aqui na terra, unido a vós, como povo eleito, raça escolhida, sacerdócio régio, nação santa. Senhor, eu digo sim. Mesmo que assim eu seja um estrangeiro, eu seja tratado como estrangeiro, mas eu sou estrangeiro, porque eu tenho a minha pátria, que é o céu. Senhor, na vossa casa, preparai para todos nós um lugar, e no céu encontraremos repouso. Amém. Alguém chama e Ele me ama e me conduz e me quer feliz, Ele fala, só escuto para o mudo, e o que Ele me diz, vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim.
radionovaplay.com. Assine já!